pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez. Nós vamos dar continuidade, tá, a essa landing page. E eu vou fazer uma separação aqui nesse parágrafo, tá, que está junto. E voltando lá para o CSS, eu vou precisar colocar um margin block, tá, de 40 pixels. E deixa eu ver lá como é que tá. Tá, agora semelhante ao que nós temos. E a gente vai ter que fazer uma coisa, tá? Nós vamos acessar o Google Fonts. Você coloca Google Fonts e vai acessar esse primeiro resultado de pesquisa. E eu vou utilizar duas fontes que eu já tenho salva no meu Google Fonts, tá? Que são, deixa eu fechar aqui, deixa eu mostrar para vocês, que são a Roboto, ok? E o Beba News, certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar, deixa eu voltar para as fontes, deixa eu limpar aqui, fontes, e eu coloco Roboto, escrevo Roboto, e eu vou pegar essa primeira fonte, clico nela, tá? A minha já está aqui, mas a sua vai ficar 1, aqui nesse, ao invés de 2, vai ficar 1. E aí você escreve também Bebas, esse Nel aqui, ó, Bebas Nel, clica nele e ele vai vir, tá, para a sua sacolinha. Você vai acessar a sacolinha, vai vir em Get, deixa eu voltar lá para você, para ser mais tranquilo aqui para você. Você vai acessar o Get Embed Code, tá? E você copia esses links aqui, ó, são 3 links, tá? E vai colar no HTML. Você está trazendo as fontes do Google, tá, para aqui para dentro do seu HTML. Eu vou clicar com o botão direito dentro do VS Code e vou aqui, ó, em Format Document, ou uso o Alt Shift F, tá? E ele vai ficar mais organizado. Beleza, nós vamos colocar mais alguns links aqui no decorrer desse tutorial, tá? E eu vou vir na minha regra geral aqui e vou trocar essa fonte para Roboto, tá? Do jeito que está escrito lá. Deixa eu ver como é que está escrito lá no Google Fonts. Olha só, Roboto, só que com aspas duplas e System-UI. Eu posso até copiar aqui a fonte, deixa eu aumentar aqui para você ver. Posso até copiar aqui, ó, fonte family, copio total e substituo essa linha aqui para fonte family Roboto System UI. E vamos ver lá como é que ficou, tá? No nosso exemplo tá semelhante, tá? Só que eu ainda tenho outra fonte para colocar aqui, que é mais embaixo. Eu vou vir até embaixo, sair de Roboto e entro no Bebas UI. Eu vou copiar ela, Ctrl C, e vou voltar para o VS Code aqui para os estilos. Aqui no H1 eu vou aplicar aquela fonte family, eu vou substituir essa sans serif e vou aplicar a Bebas System UI. E vou ver lá no navegador que dessa forma tem já uma certa semelhança, tá, do que a gente tem no nosso exemplo original e o que a gente tem aqui do que a gente está fazendo no momento. E vamos seguir aqui no VS Code. Vou lá para o index, deixa eu fechar isso aqui. Aqui abaixo do header eu vou ter uma section. Dentro dessa section vão ficar os meus articles, tá? E eu vou ter que classificar cada article desse, porque cada um vai ter um estilo diferente. Então eu escrevo aqui article com a class, eu vou chamar ela de ART1, vai ser o meu primeiro article, tá? E nesse ART1 eu tenho um H2 e eu escrevo, temos a solução, como é? Temos uma solução para cada problema.
E aí eu vou ter 3 cards aqui, ok? E eu vou criar uma class cards, olha, ponto cards. E dentro de cada class dessa, eu vou criar uma div que vai ser um cardzinho, tá? Então eu escrevo div asterisco 3, e aí eu faço logo os 3 cards de uma só vez. E eu vou separar logo eles aqui, deixar assim, já certinho. E eu vou colocar um H3 aqui dentro do primeiro card, e eu vou colocar, ó, substituição de telas. Vou colocar telas com T maiúsculo. Substituição de telas vai ser uma solução. Eu tenho também reparos avançados, e eu tenho recondicionamento total aqui. Recondicionamento total, ok? São 3 cards que eu vou ter aqui, só que eu esqueci de colocar o H3, tá? Então eu vou dar um Ctrl X, H3, coloco o reparos total aqui e Ctrl X, H3 e coloco o nosso outro conteúdo ali da div. Beleza, vamos ver lá como é que tá no layout. Tá dessa forma aqui. A gente precisa agora dar um estilo, mas antes de dar um estilo, nós vamos dar uma passadinha aqui no Bootstrap, ó. Eu escrevo Bootstrap, tá? E você vai acessar esse primeiro resultado. Acessei aqui o primeiro resultado e eu tenho aqui o site do Bootstrap. Eu vou até ícones aqui, ó, icons, e vou aqui em install. Clico no install, ele vai me levar lá para baixo. Eu clico nesse CDN, nesse primeiro CDN, que é um link, tá? Cliquei nele e vou navegar para o meu VS Code mais uma vez no HTML. Eu vou colocar aqui embaixo, dentro do header, tá? Esse link, vou mais uma vez formatar para ficar legalzinho, tá? E beleza. Dentro de cada ícone, dentro de cada cardzinho desse aqui acima do H3, eu vou colocar um ícone, tá? Eu vou colocar aqui, como eu coloquei no meu exemplo, eu tenho um ícone de CPU, tá? Como eu vou mostrar aqui no exemplo, que eu tenho um ícone de CPU, eu tenho um ícone de um telefone, eu tenho esse ícone aqui de um telefone girando, tá? Então eu volto lá para o Bootstrap e eu procuro, o primeiro é um telefone, um celular. Eu vou lá para cima de novo, onde eu vou ter um campo de pesquisa, eu escrevo fone, tá? E foi esse aqui, ó, o fone. Cliquei nele e eu tenho agora como copiar o ícone. Eu copio o ícone, vou lá para o meu HTML e faço um Ctrl V. Logo abaixo, no H3, eu tenho o da CPU, tá? Então eu preciso voltar aqui, eu escrevo CPU, eu vou usar essa CPU aqui, ok? Copio o ícone e colo acima do H3. Mesma coisa no recondicionamento total. Eu tenho um phone flip, eu tenho um aparelhozinho fazendo um flip, tá? Então eu escrevo aqui phone traço flip e ele me dá esse ícone e copio e colo acima do H3. E você pode escolher os ícones que você quiser, tá? Você fica livre aí para fazer de acordo com o que você tiver mais interesse. Eu vou voltar para estilos.css agora e nós vamos começar a fazer o estilo desses cards, tá? Então, primeiro eu tenho o artigo 1, tá? Então, ART, na verdade, ponto ART traço 1, porque é uma classe. E aqui eu vou dar a ele um display flex. Com essa regra, ele vai ficar, deixa eu mostrar a vocês, dessa forma aqui, onde eu tenho o subtítulo da seção, tá? Do artigo, na verdade. E eu tenho também aqui a lateral, os 3 cardzinhos ali, mas não é muito bem isso que eu quero, então eu mudo a direção para o Flex Direction em column, e agora nós temos essa
tá? Essa transformação aqui, essa regra aplicada do Direction Column. Eu vou colocar um background image, eu coloco URL, Ctrl espaço, e eu vou buscar o background aqui, que foi a imagem que eu escolhi. Você vai colocar uma imagem que você escolher aí, vai ficar dessa forma, tudo bem? Vou para a linha de baixo, aplicar mais uma regra, que é o seguinte: eu quero que ela tenha um background repeat de no repeat. Isso vai acontecer caso você tenha uma imagem que ela não tome conta de todo o espaço e precise ficar se repetindo. Isso não vai ser legal, tá? Então, depois de ter aplicado o background repeat, eu venho e coloco um background attachment. Cadê você? Aqui. E eu coloco ela em fixed. Além disso, eu preciso também aplicar um background size de cover, tá? E ele vai ficar dessa maneira aqui, onde o attachment fixed, ele não vai permitir que o background ele vá se movimentar de acordo com a rolagem da página, ele vai permanecer fixo. E o no repeat, como eu já tinha falado, ele não vai permitir que se repita o background. E o cover, ele vai ajustar a imagem ao tamanho da tela. Voltando ao VS Code, aplicada essas regras de background, eu vou precisar dar um padding block aqui, que é só para cima e para baixo, de 40 pixels, que é para dar uma separada ali, deixar um respiro, e também um margin bottom de 80 pixels para dar uma separada aí para o próximo elemento que virá, tá? Dessa forma eu já tenho a tag article estilizada, ok? E aí eu vou partir agora para os cards. E os cards, ele é uma classe, tá? Ponto cards, e eu vou colocar neles, vou colocar um display grid aqui, onde eu quero que ele tenha um grid template columns de 1FR, 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 e todos vão ficar um ao lado do outro, tudo bem? Após a aplicação desta regra, eu vou definir uma largura máxima para ele de 960 pixels, e eu preciso também colocar uma margem aqui automática, que é para eles ficarem ao meio. Porém, eu também quero que para cima e para baixo eles tenham 40 pixels. Vamos ver lá como é que tá. Dessa forma, tudo certo. Agora eu parto para as divs que estão dentro de cards, tá? Então coloco ponto cards, espaço div, e eu vou aplicar a mesma regra para todas as divs. Eu vou ter um display flex, tá? Vou ter um display flex aqui, onde eu vou aplicar o flex direction column. Eles vão ficar um acima do outro, legalzinho, para poder aplicar também o align items ao centro. Além disso, eu vou dar uma borda a eles aqui, border, tá? Que vai ser de 1 pixel sólido, tá? Uma linhazinha sólida. Eles estão assim, ok? Também vou aplicar um border radius, que é para arredondar aqui, border radius, que é para arredondar em 8 pixels, tá? Para fazer um arredondamentozinho aí, para ficar legal, tá? Abaixo do border radius, eu vou aplicar o padding, o espaçamento interno, que vai ser de 40 pixels para cima e para baixo, e apenas 16 pixels nas laterais. E aí ele vai tomar essa formatação aqui. Abaixo do padding, eu vou colocar uma margem, só que inline, que é para aplicar as margens a um lado e ao outro, de 16 pixels. E aí eles ficam com 32 pixels entre um e outro, tá? Por fim, eu coloco o box shadow de 4 pixels para baixo, botei 40 aqui, são 4 pixels para baixo, 4 pixels para as laterais, e a cor vai ser aquela cor laranja de destaque que nós temos, tá? Ficando dessa maneira aqui, ok? Assim ficou o cards div.
E agora a gente precisa fazer um ajuste para esses ícones, tá? E você perceba que todos eles têm a mesma classe, BI, ok? Então eu coloco ponto cards div ponto BI, e aí eu vou aplicar esta regra apenas aos BIs que estão dentro da div cards, tá? E dentro das divs que estão dentro das divs cards. E eu aplico um font size a eles, porque eles têm um comportamento de caractere, e eu dou um 32 pixels aqui, e vamos ver como é que tá. Dessa forma aqui, como no nosso modelo original, tá? Só falta a gente colocar o H2 no centro, ok? E aí eu vou aproveitar o estilo que eu tenho para o H1. Deixa eu ir lá para cima aqui no VS Code, coloco 1, coloco ponto ART1 e H2. É isso mesmo, tá? Então, vou voltar para lá e olha só, temos uma solução para cada problema e beleza. Estamos com os nossos cards aqui já prontos, tá? Eles não têm funcionalidades nenhuma e nem é para ter, tá? Ele é apenas um card de informação. Você pode colocar mais algum texto aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficaria. Eu venho aqui, vou colocar um parágrafo e fazer um lorem. E olha só, ele ficaria dessa forma e você poderia aplicar as regras, tá, de CSS aqui para eles, como por um exemplo, você colocar aqui ponto cards div p text align justify, e eles ficariam dessa forma e ficaria legalzinho, tá? Mas aí não é o meu intuito fazer isso. Eu vou limpar esse parágrafo, tá? E agora a gente parte para o próximo vídeo, ok? Continuando com este artigo aqui que está dentro de section, que é uma inspiração, tá? Você vai inspirar o cliente a ir fazer o serviço lá com a assistência técnica, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o teu like aí se você gostou, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!